Senhor Presidente, permitam que cumprimente em primeiro lugar o Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e, relativamente a esta matéria, nós ouvimos aqui na semana passada, quer o representante dos trabalhadores das diversas empresas que constituem a constelação, digamos assim, do grupo empresarial da ADP, ouvimos também a administração da SGPS, portanto, do grupo ADP, e de facto foram levantadas aqui questões importantes, que aliás a senhora deputada Paula Santos já referiu, relacionadas com a falta de pessoal, relacionadas com questões de segurança no exercício das diversas atividades e das diversas funções. São questões que naturalmente preocupam e são questões que também têm a ver com, digamos, uma situação especial que nós vivemos nos últimos anos no nosso país, que foi o facto de termos de enfrentar um resgate esse que colocou pressão, digamos assim, e que aumentou os níveis de controle da despesa pública e de tudo aquilo que poderia afetar, enfim, todas estas matérias. Eu acho que a questão principal que nós devíamos colocar aqui, ainda não tinha falado nisso, nunca falei nisso, mas aproveito a presença do Sr. Ministro, é que, em boa verdade, esta matéria não devia estar aqui a ser tratada. Porque nós estamos a falar daquilo que é um grupo empresarial do Estado e que deve ter a sua autonomia, enquanto empresas de grupo empresarial, a sua flexibilidade, a sua capacidade de contratação com autonomia normal, porque o figurino, inclusivamente, o figurino societário do grupo rege pelo Código de Trabalho privado e não, os contratos são contratos de trabalho privado, não são contratos, são contratos públicos. São contratos privados, são contratos do direito de trabalho e, portanto, só essa contingência, só esse facto de termos vivido um período da nossa vida coletiva que levou a que fosse retirada a autonomia, que leva agora a perguntar ao Sr. Ministro, sobretudo, se porventura não era a altura de o Ministério do Ambiente restaurar, digamos assim, junto ao Ministério das Finanças, essa autonomia que tanta falta faz a este grupo empresarial, porque este grupo empresarial necessita tem outras obrigações ao nível da sua função, não deve estar absolutamente, nem estes contratos, nem a sua função deve estar vinculado ao perímetro do Estado. O Estado tem outras obrigações, tem outras circunstâncias de fazer outras funções de outra maneira. Esta maneira especial baseia-se exatamente na liberdade de gestão, na flexibilidade de gestão, muitas vezes em contexto, não direi concorrencial puro, mas há pormenores que têm a ver, quer ao nível das aquisições, quer ao nível das opções que têm que ser feitas em cada dia, tem que haver essa flexibilidade e tem que haver essa agilidade. E foi exatamente essa agilidade e essa autonomia que deve fazer parte, deve ser imanente à criação do grupo empresarial que neste momento foi colocada em causa e está controlada pelo Orçamento de Estado, precisamente devido a uma circunstância excepcional. Circunstância excepcional que neste momento desapareceu. Hoje em dia o país está melhor, hoje em dia o país tem circunstâncias muito diferentes e, portanto, o que nós achamos é que deveria ser restabelecida essa autonomia de gestão empresarial e não estarmos aqui a debater a contratação coletiva, que no fundo é isso que se passa e ainda bem que o Sr. Ministro esclareceu isso, porque de facto há um problema de contratação coletiva, compete às empresas, juntamente com as entidades e no fórum próprio, negociar. Mas permita-me um último minuto, Sr. Ministro, sobre isto já falámos, sobre esta questão, o Sr. Ministro também já esclareceu, mas trazer aqui à colação, nestes segundos que ainda me restam, para lhe trazer, e eu sei que o Sr. Ministro seguramente, provavelmente terá interesse em falar nesta matéria, porque eu acho que é uma matéria que nos preocupa, uma notícia que saiu no último sábado, em que diz que Espanha tem plano para reduzir caudais do Tejo e do Douro. Que Madrid quer cortar na quantidade de água que chega a Portugal, fazendo com que a qualidade piore. Documento para responder à seca está em consulta pública. Sr. Ministro, trazendo à colação este tema, que é um tema muito preocupante e que naturalmente preocupa seguramente o Sr. Ministro, eu gostaria de perguntar o que é que o Governo português
e o que é que o Sr. Ministro está a fazer relativamente a esta matéria, a fim de evitar os danos que eventualmente possam surgir desta intenção de Espanha. Muito obrigado, Muito obrigado. Sr.